competência 1 e senta aí, porque você vai ter vai refletir sobre sua vida, entendeu? Sobre esses anos aí que você já viveu e o que você fez com as aulas de língua portuguesa. Então vamos lá, pessoal. Acompanha aqui na tela comigo. Professora, o que a gente vai ver na competência 1 do Enem? O que vai, né, vai ver, né? O que vai ser analisado no meu texto com relação à competência 1? Então é importante você saber isso todo aqui. Na competência 1, o corretor vai estar preocupado, né, em analisar o seu texto de acordo com a modalidade culta da língua brasileira. Ele quer saber se você sabe utilizar a forma padrão, a linguagem formal, a norma padrão, a linguagem normativa, as regras da língua portuguesa, tá? Então, é nisso que se concentra a competência 1. E o que especificamente, professora? Porque assim, eu acho que eu estou escrevendo bem. Eu não sei bem o que é essa coisa de modalidade formal. É só não usar assim um palavrão, uma gíria? Não, pessoal. Vai muito mais além. Você precisa aplicar nesse texto aí, que é o texto da vida de muita gente, né? Você precisa aplicar aí os conhecimentos gramaticais desenvolvidos ao longo desses 11, 12 anos de colégio, para quem ainda está saindo da etapa do colégio, né? E o conhecimento da linguagem formal, que é aquela que você vai aprender na escola, porque afinal de contas falar português você já chega na escola falando. Então, quando se trata do domínio da modalidade padrão culta, eu preciso me desfazer de todas as marcas orais, todas as marcas de linguagem, os vícios de linguagem que às vezes estão tão intrínsecos em mim que eu não consigo formular frases, né, respeitando essas normas. Quando tem a ver com a modalidade da escrita formal, o corretor vai analisar o seu texto de acordo com a estrutura sintática e observando desvios, tá? Da norma. Então, vamos lá. Em estrutura sintática, o que vai ser analisado, tá? A construção dos seus períodos, a construção das orações. Lembra que a gente já viu, você já estudou como é que se formam orações coordenadas, subordinadas, o que é uma oração subordinada substantiva, adjetiva, adverbial? Pois é, na construção dos seus períodos, quanto melhor você conseguir fazer essa construção, melhor vai ser, ou mais garantido estará o seu nível na competência 1. Já vou falar sobre isso, sobre os níveis, tá? Então, se você consegue construir bons períodos, você mantém aí os seus 200 pontos intactos, né? Os desvios aí vão ser analisadas algumas regras, algumas partes do estudo da morfossintaxe. Eu vou colocar aqui, listar aqui para você, tá? Então, como é que eu vou entender aqui essa construção de períodos, professora? Observando isso daqui que já está na tela, né? O truncamento e a justaposição das orações. E observando, como eu disse anteriormente, a construção das orações. Eu tenho períodos que são formados por orações. As orações giram em torno de um verbo. Um verbo precisa ou não, né, de objeto. Esses objetos podem ter complementos nominais, esses objetos podem ter predicativos, os sujeitos da minha oração precisam, às vezes, de um pouquinho mais de informação, de mais complemento nominal ou mais adjunta de nominal. Muitos nomes lá do estudo de sintaxe que você vai precisar lembrar, né? Professora, e tem como eu fazer isso daí sem estudar essa parte? Não tem como, tá?
tem que estudar, tem que dar uma olhada. Você já está um pouco mais experiente do que quando você começou a estudar sintaxe. Então, confia em você, você vai conseguir treinar bastante, também vai te ajudar muito nisso, tá? E, obviamente, que se você não conseguir, né, manter os 200 pontos nessa competência, então que você não perca todos eles, não é verdade? Bom, na construção dos períodos eu levo em conta então uma estrutura completa. Lembra que a gente falou que frase é uma unidade sintática que carrega mensagem de sentido completo? Quando você constrói períodos, você precisa garantir que esses períodos carreguem a mensagem de sentido completo, que esses períodos têm para todas as palavrinhas que estão ali os seus complementos, os seus artigos, as suas preposições. Então, o truncamento. Como é que eu vou perder pontos se houver truncamento no meu texto? O que é o truncamento num texto? O truncamento é quando você tem orações que você coloca para construir o seu parágrafo, então as frases que você vai escrever, e elas poderiam ser períodos compostos, ou seja, poderiam ser formados por subordinação ou coordenação, mas em vez de você utilizar bons conectivos para juntar essas orações em um período, você fragmenta essas orações, ou você separa, às vezes, até por vírgula e ponto final. E aí o que acontece? Você causa esse truncamento. Esse truncamento vai ser descontado na hora de você, na hora da redação ser corrigida. Então, quando que esse truncamento vai ser descontado? Em que parte do texto? Em todo ele. Se o corretor lê o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto, o quinto parágrafo, você escrever 6, seu sexto parágrafo, e ele perceber que toda vez que você inicia um novo parágrafo, você não consegue criar períodos com mais de uma oração, ele vai te descontar o ponto por truncamento. E na justaposição acontece o seguinte: você vai criando um período muito grande, você vai colocando vários períodos um atrás do outro, sendo que eles deveriam formar períodos únicos. Então, se no truncamento você tem orações que deveriam se unir a mais orações para formar um período, na justaposição você tem muitos períodos que deveriam ser divididos, que deveriam formar um trecho com mais períodos, mas agora você tem um trecho grande, um parágrafo grande e muitas orações que não estão muito bem estruturadas. Então, nós chamamos de justapostas. Quando a gente vai falar sobre os desvios, sobre as regras gramaticais, eu tenho que me lembrar, né, da acentuação, eu tenho que me lembrar da ortografia, da pontuação, da morfologia, da sintaxe e algumas coisas a ver com recursos de linguagem, com os vícios da linguagem, variação linguística aí, tá? Como assim? Bom, uma acentuação, pessoal, eu preciso me lembrar de onde vão os acentos. Se você é uma pessoa que conhece como acentuar por conta de você ter decorado as regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Se você é uma pessoa que sabe acentuar por causa dessas regras, beleza. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de acentuação de palavras, é melhor você começar a treinar. É melhor você começar a escrever e escrever e escrever e observar os usos principais de quais as palavras que você tem mais dificuldade para acentuar. Por quê? Porque quanto mais treino você fizer, mais vezes algumas estruturas, algumas frases vão se repetir, algumas palavras vão ser usadas. E é aí que você vai tirar a prova de quais são as palavras que você mais tem dificuldade para lembrar onde vão os acentos e quais são as palavras
que você menos tem dificuldade. Então, tem que treinar, tem que escrever bastante. Escrever, ajustar, ler de novo, escrever, para poder treinar certinho aí, tá? Bom, a ortografia é como se escrevem as palavras aqui, vai ser considerado aqui, eles vão olhar para o quê? Para as palavras com SS, com C cedilha, com C, com SC, com X, com CH. Aqui também vão ser avaliadas algumas questões sobre a sua letra. Bom, eu preciso diferenciar maiúsculas de minúsculas. Tem que estar claro quais são as palavras com iniciais maiúsculas e quais são as palavras com letra minúscula. Então, por exemplo, eu preciso diferenciar o meu D do meu D, se eu escrever com letra bastão. Eu preciso diferenciar, né, o D ali na cursiva. Preciso fazer o meu corretor entender se eu escrevo tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, eu preciso fazer ele entender que esse D é maior, então ele é maiúsculo, e esse D é menor, então ele é minúsculo. Então, eu tenho que diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas, principalmente quando eu vou citar nomes de pessoas, nomes de instituições, algumas siglas. Todo início de período novo tem que iniciar com a letra maiúscula. Se você escreve com a letra bastãozinho, se você escreve com a letra de forma, você precisa aumentar a letra que é a maiúscula, para ficar bem claro isso para o corretor, tá? Ele não vai descontar nota se você escrever com letra bastão, já passou essa fase, tá bom? Outra coisa muito importante na ortografia é a legibilidade. Pessoal, a pessoa que tá lendo seu texto, ela tem que entender, tá bom? Sim, se você escrever assim de uma maneira mais complicada, né? E o corretor conseguir identificar, por mais que dê trabalho, ele vai ler e ele não vai te descontar nota porque você tem um garrancho. No entanto, se for ilegível, e acreditem, pessoal, tem muita coisa que é ilegível, palavra que não dá para entender. Vocês escrevem numa pressa tão grande que depois de um tempo nem vocês conseguem entender mais o que está escrito ali. Então, o corretor vai descontar nota da legibilidade no momento em que a sua escrita, a sua frase não for compreendida, não der para entender nada do que você escreveu, tá? Se der para entender uma mínima coisinha daquilo que você escreveu, ele já vai considerar alguma coisa do seu texto, não vai zerar a sua competência número 1, tá bom? Bom, pontuação a gente sabe bem que... Nossa, não escrevi nada aqui em ortografia, né? Vou colocar aqui, ó, letra, pra você lembrar que é um ponto importante na ortografia, tá? Na pontuação... Ai, eu preciso voltar ali pra falar uma coisa na questão da ortografia. Gente... Você pode achar que não, mas uma das maiores dificuldades, uma das coisas que eu sempre percebo em textos que eu corrijo, é a separação silábica no final da linha. A gente tem lá o final da linha do texto e a pessoa precisa separar uma palavra porque quando ela foi escrever não tinha mais espaço, mas ela quis respeitar a estética, então ela escreveu até o finalzinho da linha. Vou colocar aqui, né? Ai, não dá pra escrever professora. E aí, que ela também encostou bem próximo aqui da linha. Aí ela vai e faz assim, ó. Põe um traço aqui, que eu não sei o que é isso aqui. Não faço ideia de onde que vocês tiraram isso aqui. E aí ela põe o professor aqui, né? Isso porque tem gente que às vezes faz o quê? Que vem com outro traço aqui, como se fosse uma continuação. Tem gente, acredite, quem faz isso aqui... Você pode estar rindo aí desse seu lado aí. Imagina eu, quando eu leio umas coisas dessa aqui. E tem. E gente antiga já no estudo. Terceiro ano, segundo ano do ensino médio e assim por diante. Tem. Ainda mais quando você tá sob pressão, que você esquece de muita coisa na vida e acaba fazendo isso aqui, tá? Ó, simples. O hífen é ao lado, em cima da linha, não é embaixo, tá?
Não precisa desse hífen aqui na próxima linha. E eu preciso saber separar as sílabas das palavras. Eu preciso me lembrar que, ó, no caso da palavra professora, né, que essa palavra, quando ela vai se dividir, ela se divide assim, dessa maneira aqui. Então, quando eu tiver que cortar ela para caber na linha, até o final da linha e depois na próxima, é assim que eu tenho que observar a divisão silábica para poder colocar na redação, ok? Professora, eu errei a palavra. Errei a palavra e errei, não dá para usar corretivo, tá? Hoje em dia você pode... Nossa, hoje em dia você pode... Professora, pronto. Hoje em dia você pode colocar um tracinho assim, pode colocar um parênteses, pode colocar mais de um tracinho aqui nessa palavra, pode pintar aqui, ó, para ninguém ver que você escreveu professora com C cedilha, tá? Pode informar o seu corretor, por exemplo, professora. Aí você faz assim, digo, professora. E aí você continua. Dá para você fazer isso daqui, sabia? E a cartilha do corretor diz que ele não pode descontar ponto seu se você resolver mostrar o erro assim. Mas, gente, tão fácil, né? Passa uma linhazinha, põe parênteses e continua, vai dar tudo certo, tá? Não vai ser descontada nenhuma nota sua por conta de mostrar esse erro. Mas, professora, se eu fizesse uma frase inteira, aí, meu querido, aí vai. Não é na competência 1, mas vai, porque o quê, querido? Você tem um tempo para fazer um rascunho, então vamos aproveitar esse tempo, né? Então, tá bom. Daí que, em pontuação, eu preciso me lembrar do uso, obviamente, das vírgulas, do uso do ponto final, né? Lógico, das aspas, que são pontos que vão aparecer, que são pontos bastante, sinais de pontuação muito importantes na dissertação, no texto do Enem. Então, ponto final, vírgula e aspas, na minha opinião, são os principais. Não precisa inventar muitos outros pontos. Dois pontos também é importante você saber o uso, porque também é válido utilizá-lo, tá? Mas os outros demais, olha, ponto de exclamação, interrogação, não formule frases de pergunta, não formule frases de surpresa, não formule, porque assim vai dar um trabalho desnecessário, tá bom? Então evita. Mas é proibido? Não é proibido, mas se você pode aceitar esse conselho aí, aceita esse conselho aí, tá bom? Então tá bom. Morfologia. O que é importante na parte da morfologia, tá? O que é importante me lembrar das 10 classes gramaticais? Os pronomes. E eu diria também que é muito importante você saber a conjugação verbal, para que você não apareça lá escrevendo tivessem com C cedilha, né? Para que você não apareça escrevendo uma palavra, por exemplo, um verbo que é pronominal, e aí você vai lá e escreve, por exemplo, amá-la. Tê-los. Tá bom? Então, é importante que você saiba aqui dos pronomes. Olha, eu diria todos, porque eles também é um elemento de coesão, que também vai garantir boa nota na competência 4, mas os pronomes, principalmente os pronomes oblíquos, que são aqueles que servem como objetos para o verbo, e também são aqueles que fazem a retomada, e os demonstrativos, as palavras esse e este, causam também bastante dificuldade para o pessoal na hora de escrever. O esse e o este também vão poder formar nesse,
né, nesse sentido, neste sentido, misericórdia. Temos que lembrar então que o esse, ele faz referência a coisas mais anteriores e inclusive na frase a coisas que estão anteriores a essa palavra. E que o este anuncia o que vai vir na frente e aquilo que está mais próximo, tá? Essa semana nós estudamos português. Esta é a aula de redação, tá? A aula que você vai ter hoje é esta, redação. A aula que você teve essa semana, ou seja, no decorrer dessa semana, ou seja, num tempo um pouquinho mais distante, aí você usa o essa, tá? Então, tá. Por exemplo, esses são os meios para que nós possamos demonstrar nosso conhecimento. Esses já foi citado. Então, eu como corretora vou olhar se essas coisas já foram citadas. Se eu coloco, estes são os conhecimentos que eu preciso ter, eu como corretora vou olhar se ele está na frente, se ele veio depois disso na frase, se você apresentou quais são. Sintaxe, aqui tem mais um monte de coisas, vou até mudar aqui a página para poder colocar, então, aqui. A sintaxe, pessoal, ela vai envolver concordâncias, então, a concordância verbal e a nominal, tá? As concordâncias, olha, concordância nominal é sempre, quando eu tô corrigindo algum texto, até os textos aí acadêmicos, concordância nominal é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quando elas formulam um sujeito que é bastante cheio de complemento nominal ou adjunto adnominal, e aí depois o seu predicativo ou mais alguma coisa que vai de novo retomar o sujeito está muito distante e ela não lembra mais se vai concordar no gênero masculino, se vai concordar no gênero plural, esqueceu como é que eu faço a concordância com as palavras anexo, com as palavras meio e meia, as palavras bastante, bastantes, muito, muita, mesmo e mesmas. Então, esqueceu essas regrinhas aí e aí acaba infringindo as regras de concordância. Também, e muito importante, regências. A regência nominal e a regência verbal, tá? Existem alguns verbos específicos no estudo de regência que eu sei que pedem o uso de preposição. E se eu não colocar essas preposições, eu estarei fazendo o quê? Desvios da norma padrão culta. Minha gente, eu resolvi que eu ia cortar o vídeo pra gente continuar na próxima aula, porque é muita informação e vocês precisam pelo menos de um tempo, né, pra ir anotando as coisas, dar um pause, anotar mais um pouquinho. E aí que eu continuo na próxima aula, provavelmente mais um vídeo do mesmo tamanho desse ou maior, porque fazendo as edições aqui eu vi que misericórdia, como é que eu falei? Sobre o que a gente viu até agora, se você tiver dúvida, manda ali no Telegram, tá?